Que aí você já começa falando, tipo, oi, gente. Já gravamos. Então vamos lá. Então, oi, gente, bom dia. Bem no ritmo do que a gente está propondo, que é uma conversa mesmo, bem informal. A gente fez o convite para quem estivesse disposto a participar, né? Quem se interessa por esse tema, que a gente acha que é importante nesse momento que a gente está vivendo, né? No cenário aí dessa era da IA, e que há um uso, não adianta a gente ocultar esse uso, né? Fazer de conta que ele não existe, porque ele está aí. Então, a intenção é que a gente discuta mesmo, que crie diretrizes para esse uso dentro da universidade. A gente sabe que já tem algumas ações aí acontecendo em diferentes universidades, então, a gente hoje aqui a gente quer montar esse grupo de trabalho, apresentar o que a gente já tem um pouco assim de ideias para a construção desse documento. E oi, Tom. E aí eu queria começar dizendo assim, a gente separou alguns documentos, né? Porque assim, de onde que a gente parte, tá? Então, tem esse livro que foi escrito pelo pessoal da UFMG, Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa, um guia prático para pesquisadores. E é um guia prático mesmo, ele traz uma discussão teórica, né, de alguns conceitos que são chaves, referente à inteligência artificial para pesquisadores e professores. Então, traz alguns princípios gerais que eu acho que são preocupações nossas, que é entender mesmo, compreender quais são esses recursos, quais são essas inteligências artificiais generativas, pensar onde fica a autoria humana, a transparência, a integridade da pesquisa acadêmica, o plágio. Eu acho que essa é a maior preocupação, né? O plágio, o que é a originalidade, os direitos autorais, o uso eticamente orientado, e pensar o letramento mesmo de inteligência artificial para pesquisadores. Aí, junto com essa orientação, esses conceitos chaves, né, esses princípios gerais, eles também apontam alguns princípios práticos. Então, eles trazem algumas ideias de como que a gente pode, né, se comportar, usar essa inteligência artificial. E aí, entre os princípios práticos, eles trazem a busca de materiais acadêmicos, leitura, resumo de materiais, a questão da escrita, pareceres e avaliações, né, entre outros. Então, eu acho que esse livro é interessante, a gente pode citá-lo na hora da escrita do documento. E, além desse, eu separei aqui dois documentos de duas universidades, a gente estava aqui conversando já antes da gravação aqui, antes do início da conversa com todos, eu, Daniel e a Ivana, a gente estava comentando sobre um documento da UFBA, que é um documento orientador que está bem prático, e o outro que eu também baixei aqui, é um também da UFMG, que também está bem prático, que são as recomendações também, que está assim, parecido com o da UFBA, o da UFMG, que eu acho que é isso que as universidades estão fazendo, criando documentos bem práticos mesmo, né? Que dê uma diretriz, que a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Permite, não permite, né? Tanto nos trabalhos acadêmicos, tanto na sala de aula mesmo, na pesquisa, na extensão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui esse. Aqui, ó, recomendações para o uso de ferramentas de inteligência artificial nas atividades acadêmicas da UFMG. Aí eles fazem uma breve introdução, falam sobre os impactos da IA na UFMG. Aí traz um item sobre inteligência artificial responsável, e aí eles colocam alguns valores que são fundamentais, que é a transparência, a questão da privacidade e proteção de dados, e que isso tem que ficar bem claro, né? Porque tudo que a gente coloca na inteligência artificial está sujeito a que seja
que tenha plágio, né, que use esses dados que a gente disponibilize. Então, tem que ter um cuidado na hora do fornecimento de dados. A IA no ensino, eles dividiram, eles colocaram a IA, a inteligência responsável, e depois eles trazem a IA no ensino, a IA na pesquisa e a IA na extensão. Então, eles colocaram 3 tópicos. Eu achei bem interessante. É bom também. Travou o finalzinho da sua fala, Mari. Não, se você quiser colocar o da UFBA, eu sim. coloquei o da UFMG. Se você quiser colocar o da UFBA também, para mostrar o que aqui eles estão fazendo. Uma ideia, uma noção do que é que as universidades já estão fazendo, né? Depois eu queria apresentar também um slide só, que eu acho que pode nortear um pouco. Vou te colocar então como apresentadora, Ivana. Tá? É o tempo que eu abro aqui o da UFBA para mostrar. Pronto. Mas a nossa ideia é exatamente a gente fazer esse passeio. Não tô com aquele maisinho, não. Não apareceu para você? Deixa eu tirar. Não. Ivana Gama. Tá, aqui tá dizendo para mim que você é a apresentadora. Você foi promovido a moderador. Como moderador, eu posso dar upload de coisa? É esse bem no meiozinho, bem no meio, que aí você pode apresentar na sua tela. Tá. Uhum. Sorry. Bom, bom dia, pessoal. Tá aparecendo aí para vocês? Perfeitamente. Então, a ideia era... a gente começou a conversar sobre isso porque esse é um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo e nós 3 trabalhamos com essa parte de pesquisa das tecnologias e a gente tem trabalhado com inteligência artificial. E eu tenho um grupo de pesquisa já tem um ano, com 6 estudantes que são meus bolsistas, onde a gente promoveu formação de professor no uso de IA. E aí, a partir das pesquisas que a gente foi fazendo, a gente percebeu de que tem alguns elementos que são básicos nessa discussão. E a ideia é que seria o uso consciente e transparente, pensamento crítico e avaliação, autoria e integridade acadêmica, adoção de boas práticas e segurança e privacidade. E, em função disso, nós entendemos que é importante que tenham níveis de uso, e é esses níveis que são a essência do documento, quais são os parâmetros que vão ser autorizados para que os estudantes usem IA de uma forma ética, responsável, e também para o nosso uso enquanto docentes. Então, são 2 aspectos que são importantes para serem, e que o documento, esse documento que a gente está propondo, a construção, tem que contemplar não só o uso por parte dos discentes, mas também o uso por parte dos docentes. Então, a ideia desse grupo aqui é a gente ver quem teria interesse em compor um GT, a gente poderia construir um GT, né, um grupo de trabalho, para construir esse documento. E em função das práticas que as universidades já vêm estabelecendo, em função de materiais que a gente vem elencando. E era interessante também que nesse grupo tivesse a participação de estudantes, porque eles têm que estar imbricados nesse processo, que, afinal de contas, diz respeito a eles também, né? Então, tem os meus 6 bolsistas, que certamente estarão envolvidos na construção desse documento, mas eu tinha, inclusive, convidado eles para que viessem hoje, mas o mais importante que a gente queria hoje... está para além de discutir essa questão, é montar esse grupo de trabalho, de uma forma bem prática mesmo, porque
Assim, nós todos estamos sobrecarregados de trabalho e assim, o tempo que a gente tem que dedicar a isso tem que ser um tempo estratégico e no meu entendimento, urgente. Então, É isso. Essa é a ideia. Acho que a gente pode fazer agora uma rodada para circular a palavra mesmo, ouvir os colegas, né? A gente pensou nessa roda de conversa justamente nesse formato. Assim, a ideia não era fazer uma palestra sobre a temática, a gente, na verdade, tem sentido, Ivana, a partir do grupo de pesquisa dela, Maristela e eu também, pelas vivências na sala de aula com os estudantes, com as ações que a gente tem também de pesquisa, percebido essa temática como preponderante, né? E a gente tem sentido essa preocupação de que esse movimento comece na nossa universidade, como a gente tem visto nos melhores cases, a partir de quem está com a mão na massa, e não de quem está na alta gestão, impondo ou colocando, enfim, propondo elementos para nós. Então, por isso a gente imaginou que esse espaço de conversa com vocês podia ser bastante útil, para também saber o que é que vocês estão vivenciando, os principais desafios que estão relacionados a essa temática na sala de aula de vocês, ou nas pesquisas que vocês estão realizando. Francesco, inclusive, apesar dessa preocupação, a gente também foi procurado pela Pró-Reitoria, né, dizendo que tem interesse no debate, na Progeac. Então, acho que pode ser um momento interessante justamente para isso, para que a gente partilhe essas questões e, a partir daí, siga para essa parte de pensar mesmo concretamente qual vai ser a nossa estratégia. E aí a gente está propondo justamente esse grupo de pesquisa, ou esse grupo de trabalho, né, específico. Então, a gente queria ouvir. Eu sei que queria agradecer a presença do Antônio Cardoso, do professor Caio Rudá também, do Francisco, que eu já comentei, a professora Luana está aqui, professor Vanner. Então, a gente queria circular a palavra e aí ouvir vocês. Desafios, questões sobre IA na realidade de vocês, tanto na pesquisa quanto na sala de aula. Fiquem à vontade. O professor Antônio está na tela e quer começar? Posso começar. Perfeito. Bom dia, queridos. Maristela amada, nunca mais te vi. Eu sou aqui do IAC, né? E eu, na verdade, assim, curioso em relação ao tema e sentindo no cotidiano dos componentes o impacto da IA. Ontem eu fiz uma atividade com uma das turmas, uma disciplina de bases, né, epistemológicas da educação. Aí tinha uma questão que todos deviam responder no Google, no formulário Google que eu criei, todos eles deviam responder lá. E eu baixei todas as respostas para discutir com eles. Eram todas idênticas. Tínhamos só de 16 respostas, tinham acho que 2 ou 3 que não eram exatamente idênticas, mas partiram do mesmo base. E, de fato, eu acho que a gente está numa certa encruzilhada, porque, por um lado, né, é o drama do celular na educação básica também, é um elemento de realidade, né? Quer dizer, o uso é inevitável e, de fato, fico com a impressão de que nossa reflexão é um pouco assim. Como fazer o uso pensar a coisa mais inteligente possível para que eles possam aprender com esse uso, com essa pesca, entre aspas. Eu não consegui ainda pensar soluções ótimas também, não, mas estou preocupado em relação ao que podemos fazer, né, de uma forma que seja bacana e não assim, uma coisa apenas controlista, vigilante, não sei muito. Mas, enfim, estou aqui para acompanhar com vocês a novela que está instalada já, né? Perfeito, Ivana. Bom dia, professora. Sua colocação é super pertinente e tenho a certeza que nós todos estamos vivendo o mesmo momento. Todos, sim, sem exceção. E, no meu entendimento, a gente precisa de 2 ações. A gente precisa dos protocolos, de estabelecer boas práticas de uso, mas a gente precisa também de um letramento urgente para docentes e discentes. Sem dúvida. Então, não adianta, as 2 coisas têm que caminhar em paralelo. Não adianta só fazer uma coisa.
Não adianta só ter os protocolos e a gente não saber como implementá-los. A gente não está não pensando adianta só na também, dimensão da regra, né? não adianta também ter um letramento e não ter protocolos de boas práticas. Então, as duas coisas têm que caminhar em paralelo. O meu grupo começou essa iniciativa de fazer formação com os docentes. A gente começou com o ensino básico, tivemos uma pequena intervenção aqui na UFSB, mas eu renovei o meu projeto de pesquisa e agora eu vou fazer com discentes também, porque eu tenho... É importantíssimo que eles entendam as consequências do uso da IA, porque saber usar eles já sabem, mas isso não significa que eles sabem usar bem. Então, esse letramento do uso é responsável de discentes e docentes, para que a gente caminhe junto nessa trajetória. Então, assim, e eu acho que isso também poderia fazer parte de um esforço da universidade. Isso não tem que ser um esforço pessoal meu, do meu grupo. Isso tem que ser uma ação da universidade, de promover esse letramento. Para ontem, dos discentes, assim, mais importante, eu vejo, é os discentes estarem entendendo como é que eles têm que usar isso, porque senão vai ser isso. Professor, vai ser assim, respostas iguais, e eles, não é nem a maldade, eu não vejo assim como uma atitude de... assim, é o menor esforço e é isso, entendeu? Então, a gente tem que conscientizá-los de que, não, isso não é aceitável. Mas não adianta também negar, assim, teve uma discussão há pouco tempo atrás no grupo dos docentes aqui do CSC, onde um grupo de professores estava se revoltando e iam proibir o uso da IA e ia voltar à prova escrita em sala de aula. Então, não adianta. O professor Caio Mudá está dizendo aqui que ele foi um desses que voltou para essa alternativa mais concreta. Vamos ouvir, que aí a gente vai vendo o que a galera está fazendo de opção, né? Exato, e esse é um problema que nos aflige a todos. Todos estamos no mesmo barco. Sim. A gente tem meio que sentido essa dimensão, né, dos protocolos de uso, da necessidade de letramento e da governança. Seria um pouco esses três eixos. E aí a gente vai vendo aqui, vai vendo como que cada um está experimentando essas realidades para a gente tentar chegar nessa possível síntese aí, encaminhando a partir do que seria o trabalho do GT. Professor Vana, quer comentar com a gente sua experiência? Eu acho que são esses três pontos em comum que aparecem nos documentos das universidades, o que a gente já tem aí em mãos. Professor Vana. Bom dia, colegas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, né? Bom dia. Perfeito. Então, eu estou usando a inteligência artificial em vários níveis, né? Estou na exploração, mas todas essas dúvidas, elas, eu acho que são dúvidas de todos nós, mas eu mais ainda, porque eu me sinto ainda muito verde nessa questão, e eu entrei nessa live para justamente, eu achei que ia ser algo já pontuando, né, um caminho e tal, etc. Mas tudo bem, vamos construir junto aí. O que eu vejo assim? Muita gente fala inevitável, né? Como o Tom falou aí, né? Não, esse é um processo natural, a evolução da cultura, a evolução da nossa compreensão e fazer ciência e tecnologia. Daí a gente tem que trabalhar com isso e vamos aproveitar o melhor. A palavra-chave que eu acho que a professora Ivana falou é como os alunos aprendem com a inteligência artificial. Porque o nosso objetivo é que o aluno aprenda, né? Então, eu acho que isso parte, assim, dentro de uma visão muito filosófica, aberta, né? Eu acho que parte de uma questão de aprender, o aluno aprender a refletir. Eu acho que essa é a questão. E ele não receber pronto, porque a inteligência artificial é um projeto pronto, embora ela provoque, né? Muitas delas, a DeepSeek, ela te provoca a fazer um debate com a inteligência artificial. O outro ponto interessante, falando do macro, né, depois eu chego no micro, é que essas inteligências artificiais, elas estão proliferando. Então, nós estamos num boom de inteligências artificiais, de programas e tal, e todas elas têm vieses ideológicos e estão alinhadas a alguns projetos hegemônicos, né? Como aconteceu em muitas coisas na vida, por exemplo, os programas como o Windows, o Office,
eu acho que haverá aí uma tentativa de os maiores comer os menores. E isso vai, né, estreitar a ideologia, né, o que é passado pela inteligência artificial. E esse é um problema, porque eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Trabalhar com uma visão contra-hegemônica e pluralista na inteligência artificial nas nossas abordagens. Quando o Tom fala, não, os alunos respondem todos a mesma coisa, todos provavelmente acessaram o chat GPT com a mesma resposta. Então, talvez a gente comece a trabalhar com outros pontos, outras origens de inteligência artificial com os alunos, para fazer com que a pluralidade ela se efetive dentro da sala de aula. Essa é uma ideia. Não sei se vai dar certo. Um outro ponto interessante é que os alunos estão usando a inteligência artificial. Você passa trabalho, eles usam, trazem, está lá. A gente vê que a linguagem é muito sofisticada, diferencia de um ano passado do ano retrasado, não é uma questão de turma, a turma está sabendo usar, né? Então, assim, não tem problema. Se ele aprendeu, tudo bem. Em sala de aula, aí é que vem o ponto que eu acho interessante. Eu acho que aí o professor, eu acho que essa tendência de fazer aulas, né, online, à distância, etc., ela tem o seu reverso positivo. Que o professor, para avaliar o aluno, e ele tem que ser avaliado, o aluno tem que ser avaliado, muitas vezes ele vai ter que avaliar a originalidade do aluno, o trabalho dele, a oficina dele dentro da sala de aula, sem acesso a computador, sem acesso ao dispositivo, ou com acesso limitado. E aí o professor é valorizado dentro da sala de aula. A presença do professor como um mediador. Um mediador não só lógico, mas um mediador ético, um mediador moral, um mediador até legal, dentro da sala de aula, fazendo com que os alunos tenham uma postura que corresponda àquilo que se espera dele. Originalidade, né, criatividade, iniciativa própria, sem se basear exclusivamente no trabalho de inteligências artificiais. Então, em síntese, estou gostando da inteligência artificial, estou fazendo umas experimentações nas dissertações de mestrado. Então, vou só falar uma experiência, não querendo me alongar muito. Uma das experiências, né? Nós fizemos uma análise de conteúdo de um determinado tema de teses e dissertações, uma aluna. Depois de nós fazermos a nossa análise, a nossa interpretação com a subjetividade que é própria dela, nós chamamos a inteligência artificial, um programa, e pedimos para ele expressar a opinião. E aí comparamos os dois pontos de vista, né? Houve semelhanças e houve diferenças, naturalmente, né? E complementares, né? E até mesmo essa comparação ela pode suscitar um debate, né? Do que a inteligência artificial traz, do geral, nossa formação. Então, eu queria só fazer essa contribuição e falar que eu gosto, sou entusiasmo, vou estimular, de fato, precisa esses marcos aí para, né, fazer com que as coisas andem melhores, mas ainda estou muito verde e é um processo de aprendizado longo e óbvio que nós não vamos esgotar esse assunto nem nos próximos 10 anos. Eu vou me aposentar e a coisa vai continuar sendo aprendida. Tá? Super obrigado, professor Vânia. Mari. Eu queria fazer um comentário, um breve comentário aqui, a partir da fala de Tom e de Vânia, né? Essa questão dos alunos responderem a mesma resposta. Então, assim, eu acho que mais do que aprender a usar a IA é saber o que fazer depois do uso dela, né? Na verdade, primeiro, como usar. Então, a gente tem que trabalhar com o aluno, acho que faz parte aí do letramento em IA, é ensinar o aluno a fazer perguntas, né? O que buscar para ele buscar as respostas a partir do objetivo que ele tem. Então, cada um criar as suas questões, porque, na verdade, a gente tem que trabalhar a dialogicidade com a IA. Então, ensinar a fazer perguntas, essa é uma questão. E a outra é depois como que a gente avalia o que ele aprendeu. Eu acho que é um pouco isso que Vânia traz aí, ele já traz aí uma metodologia, né? Porque depois do que ele pesquisou, o que a gente faz, né? Aí é que entra a autoria do aluno.
Quais são as criações que ele faz a partir da pergunta? Então, ele tem que criar outras coisas, ou criar talvez um podcast, criar um vídeo, uma apresentação. Então, ele pesquisou, ele foi lá na IA. Ok, tem ali um retorno de um texto, e depois o que ele vai produzir? Né? Porque o que ele trouxe dali da IA é informação. Como transformar essa informação em conhecimento de verdade, né? Então, o que ele vai produzir a partir dessas pesquisas? Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Isso é letramento em IA. Né? É isso aí. Eu só queria deixar esse comentário. Tá? Vamos continuar circulando a palavra, então. Professor Caio, Lenir, Luana, que estão por aqui, se quiserem comentar também um pouquinho da experiência, dos desafios que estão tendo que lidar aí, com os quais vocês estão tendo que lidar no dia a dia da pesquisa, do ensino, né, ou mesmo das atividades de extensão, vão ser bem-vindos. A professora Luana levantou a mão, o professor Caio depois também está aqui na tela. Vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia, Lu. Bom, o professor Wander disse que está verde, eu sou semente ainda. Eu cheguei, para vocês terem uma ideia de como eu acho que nem semente eu sou projeto ainda semente lá no laboratório ainda. Eu cheguei acho que usar o ChatGPT 2 vezes para ver o que era, né? Tanta gente falava para manusear, enfim, fiz algumas perguntas. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembro qual foi o tema, acho que foi uma coisa aleatória, assim, só para ver como é que ele funcionava. E sobre essa questão, né, na sala de aula e, enfim, a gente percebe, né, que tem textos que você fala, bom, esse texto, a gente conhece, eu sempre trabalho com componentes obrigatórios, então a gente começa a conhecer os estudantes, né, os estudantes se repetem, então você conhece o texto do estudante, você sabe como é que é a participação dele na sala, e aí quando você recebe algumas devolutivas, né, em forma de trabalho, de seminário, você começa a identificar alguns textos ali, alguns materiais que não condizem muito com a participação dele ali, com o envolvimento dele, né. E aí é isso, eu não tenho sabido muito bem como lidar, né? E quando era plágio, a gente tinha lá o detector de plágio, a gente ia lá, e falava, aqui tem plágio. Eu lembro, primeiro TCC, né, que eu fui de uma banca, detectei um plágio, e ela pegava o plágio e comunicava, né, com cautela e tal, e explicava que não podia. E agora a gente tem esse novo desafio. E é interessante, né, aí... E quando eu estava lendo uma dissertação essa semana, e aí quando a gente percebe que também que não tem nenhum uso do ChatGPT, hoje dá até um alívio, né? Você fala, bom, eu estou acompanhando esse estudante, sei que é a escrita dele mesmo, não tem uso de ChatGPT aqui, olha como é o que a gente precisa realmente, e eu assumo, ainda não parei para me debruçar sobre isso, como a gente de fato precisa se apropriar dessa discussão, por isso que eu vim aqui hoje, vim muito também pelos colegas que estão sempre comigo, queria ouvir um pouco de vocês, que a gente conversa sobre muitas coisas, mas não sobre isso, eu sei que é a área de pesquisa de vocês, então queria ouvir um pouco. Então é isso, assim, eu sou projeto de semente ainda, eu preciso parar, olhar, usar, para ver como é que é, eu nem sei usar direito. Eu acho que um dos estímulos da nossa proposta, Lu, é exatamente essa, assim, a gente ter pessoas de diferentes níveis de uso, de fruição, de experiência, porque todo mundo está sendo impactado, né? Apesar de termos vivências muito distintas. Até na construção do documento, enfim, do GT que a gente vai montar e tal, não ter, como a Ivana colocou, o ideal era que os alunos também participem, mas a gente também ter docentes de diferentes perspectivas, né? Tanto gente que está pesquisando sobre, gente que está, de fato, vivenciando no cotidiano sem muita expertise, enfim... Porque eu acho que essa diversidade de abordagem, isso contribui para a gente ampliar a nossa abordagem, ela ser mais completa possível, né? Então, super obrigado pela contribuição. E a semente já está nascendo, está germinando aí. O ambiente aqui é favorável. Só de trabalhar o tempo todo com você e com o Ivana, vocês ficam me provocando. Uma hora eu vou parar para ver isso, uma hora eu vou parar para ver isso. E eu tenho a desculpa que eu acabei o doutorado há um mês e meio, então eu tenho essa desculpa, né? Eu ainda... Sem uso de ar no doutorado. Sem uso de ar, então ainda posso usar essa desculpa, mas daqui a pouco eu não vou poder usar mais. Preciso começar a correr atrás desse tempo passado aí já. Beleza, obrigado. Professor Caio, que também está aí na tela, quer falar? Oi, gente, bom dia. Vocês estão me escutando? Perfeito. Ótimo. Eu não sou um experiente, né, com o uso das IAs, mas eu faço uso cotidiano, eu diria, né, para coisas cotidianas e até mesmo para a organização de etapas do trabalho, eu utilizo. Né, eu acho que é uma utilização crítica que é perfeitamente cabível, né, no sentido de você
agilizar muito de um processo de busca, de pesquisa, às vezes, de organização de material, e depois você entra com a sua autoria. Eu acho que é esse o tipo de coisa que a gente quer, né, passar aos estudantes, e que, particularmente, eu não tenho encontrado até o momento. É somente aquele uso mais direto, acrítico, que substitui pensamento, reflexão, e dói muito, né? Então, assim, eu acho que as experiências, elas se unem em grande medida, eu acho que cada um tem suas questões particulares com a IA, com os estudantes, mas, de um modo geral, eu acho que a gente está passando pelas mesmas questões. E aí eu queria trazer um relato breve e um breve apontamento também sobre como eu penso a questão. Eu, por um lado, fico muito feliz com a IA na educação, e, por outro lado, eu fico extremamente decepcionado. Eu acho que ela nos permite extrair o melhor dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, extrair o pior deles também, né? Muitos materiais que eu gostaria de trabalhar há 3, 4 anos, eu não poderia, porque são materiais em língua inglesa, espanhola, e a gente sabe que, no geral, muitos estudantes não têm essa proficiência. E agora eu tenho a tranquilidade de usar esse material, por quê? Porque eu dou o texto em língua original e falo, olha, traduzam. E aí, o ato de fazer a tradução com o uso do ChatGPT ou qualquer ferramenta que seja, né, que eles não podem simplesmente colocar o texto como um todo, que a ferramenta não vai traduzir de uma vez. Eles têm que ir colocando pedaço por pedaços. E isso acaba obrigando que eles se apropriem do texto, né, e da organização dele. E aí eu entendo que há um aprendizado, né, desse processo. Então, fico muito feliz com essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência de... Acho que minha tela travou aí para vocês, não foi? Foi. Mas a gente está te ouvindo bem. Bom, mas estou por aqui, né? Eu estou com problemas aqui na câmera, volta e meia ela para de funcionar e tenho que usar a nativa, que é uma porcaria, né, de qualidade. Mas, enfim, estava falando do... Estava feliz. Isso. Uma experiência recente nos 3 componentes que eu lecionei no semestre passado, em que eu tive aproximadamente 15 atividades de RCC, o que já é um número expressivo para os padrões da UFSB, e muitas dessas pessoas foram, né, para o RCC justamente porque durante o processo eu identifiquei a utilização, e aí eu tive que fazer várias conversas sérias com eles, inclusive algumas medidas mais drásticas de anular uma atividade. Eu acho que quando o professor chega nesse nível é porque várias outras ferramentas educativas, pedagógicas se esgotaram, aí a gente tem que, pelo menos eu penso assim, em algum momento intervir mais duramente, e ainda assim, com todo esse preâmbulo, né, do período regular de componente, no RCC, muita gente teve a pachorra, porque para mim eu não consigo pensar de outra maneira, de submeter um trabalho integralmente produzido por IA. A gente percebe, né? A gente conhece, como a professora Luana falou, o aluno, a gente sabe a capacidade de escrita dele, o estilo de escrita. Ainda mais eu que voltei atrás, estou fazendo avaliação no papel e caneta, inclusive. Né? No caso de prova, né? Eu tive que regredir 200 anos no tempo para poder trabalhar com eles. E aí eles enviaram muitos textos. Então, eu tive uma reprovação massiva nos 3 componentes, e tem vários impactos isso, né? Eu fico marcado como docente que reprova, como docente que tem um rigor a mais, e por aí vai. E eu passei por uma situação de cancelamento do componente, inclusive, desse semestre, porque não teve discente inscrito. Então, aí é um outro nível de questão, né, que talvez precise ser trabalhada, mas não quero colocar o foco em mim, né, o foco eu acho que é uma discussão mais ampliada. Então, assim, o que eu percebo é essa carência, né, de letramento para o uso das IAs vem muito de uma lacuna na formação científica e acadêmica dos estudantes também. Eu acho que, no geral, eles ainda não se apropriaram do que é uma escrita acadêmica, científica, de como se utiliza realmente referências, citações, como que você traz autoria para um texto, como que foge de um plágio, porque antes mesmo da IA a gente já tinha dificuldade de trabalhar o que é escrita acadêmica, o que é plágio, quais os limites realmente de uma coisa e qual o limite da outra. Então, acho que essa discussão tem que ir paralela com a formação consistente acadêmico-científica, que me parece que tem sido uma lacuna gigantesca
da universidade no momento, né? Então, trabalhar apenas uma coisa, sem a gente atentar para esse ponto, me parece que seria resolver parte do problema. Então, esse é o apontamento que eu queria trazer, né? Que a gente conseguisse ampliar, na medida do possível, essa discussão sobre a escrita acadêmica. É isso. E no mais, parabenizar vocês por essa oportunidade que, assim, estava faltando, gente. É para ontem, realmente, essa negociação, essa conversa, esse passo institucional que vai ser construído, né? Estou entendendo aqui a partir de poucos docentes que no momento estão se manifestando, mas isso tem que ser institucional. A universidade tem que entender a seriedade dessa questão. Então, vocês estão assim de... Nossa, não consigo expressar a felicidade que eu estou de encontrar vocês aqui. É isso. Obrigado, Caio. Ivana. Só para completar, a sua fala foi oportuníssima, Caio. E o problema, como sempre, não está na tecnologia. A tecnologia só revela todas as fragilidades que já existiam. Então, o que nós, enquanto educadores, podemos fazer para lidar com esse problema das fragilidades e agora aumentadas pelo uso da tecnologia? Não tem jeito. O que a gente tem que fazer é se apropriar dessa tecnologia na nossa prática, incluí-la nas nossas estratégias didáticas, porque negá-la não é a solução, certamente. E penalizar os estudantes pelo mau uso também não é a solução, porque eles não sabem ainda como usar, então vai pela lei do mais fácil, não tem jeito. É humano isso. Então, eu acho que também é um papel educativo ensinar esse uso, qualificar esse uso. Faz parte. Agora a gente não está mais só preocupado em ensinar o conteúdo da nossa área, mas também o letramento de IA. Não tem jeito, faz parte agora do papel docente lidar com isso. E nós todos estamos juntos. Sim. Vou passar para você, Mari, mas queria só reiterar um aspecto que eu também achei, me lembrou, acho que a fala do professor Wander me resgatou muito isso também, né? E ouvindo os colegas, acho que quando Luana e Caio agora falam também, que eu venho trabalhando com tecnologia digital, assim, na perspectiva contra-hegemônica em diversas frentes, professor Wander, quer dizer, tentando pensar a dimensão do software livre, das alternativas livres aos hegemônicos, né? Você comentou do Windows e dos OS, né? E também dos programas aí proprietários. E a gente sempre trabalhou nessa perspectiva de tentar pensar alternativas livres a eles, ou seja, tentar construir uma dimensão contra-hegemônica. E a gente sempre esbarrou numa questão também que era uma questão de custo, né? Então, no final das contas, pensar software proprietário, principalmente pensando na governança da universidade, significava uma limitação grande de custo no sentido das licenças, etc. Ou seja, tinha uma maneira de contornar ali que se justificava em torno do custo, né? Para o uso do estudante, para o do usuário final, a gente está num lugar um pouco diferente, porque essas tecnologias estão na mão, em tese, com um custo muito irrisório assim, para o estudante, né? Mas eu acho que do ponto de vista da gente pensar a diversidade, como você colocou, que eu acho que é algo fundamental, tanto de possibilidade de experimentar diferentes alternativas de IA proprietárias que estão colocadas, mas quem sabe ousar e tentar pensar numa alternativa que seja coletiva, por exemplo, pensada coletivamente entre as nossas universidades, na nossa estrutura pública de ensino superior, enfim, eu acho que a gente também está nesse lugar, né, de pensar esses desafios do macro e do micro, com esses players de mercado, com essas realidades que estão colocadas e que também tensionam. Então, tem essa dimensão do trabalho que a gente vai fazer, que eu acho que é muito localizado e importante, que é de marcos institucionais para nós aqui, e eles, em alguma medida, vão dialogar com esse contexto mais amplo também, que é o de disputas mesmo comerciais, em alguma medida, né? Porque tem uma dimensão que é essa de governança que vai estar relacionada com os direitos, né? Os direitos digitais dos nossos estudantes, os nossos próprios direitos digitais enquanto profissionais da educação. Enfim, então, acho que tem essa dimensão operacional do cotidiano, de como isso impacta a nossa prática no chão da sala de aula, mas também essas outras lógicas que, em alguma medida, também a gente precisa se posicionar em relação a elas, né? Então, Mari, tinha levantado a mão. Não, Jane, chegou agora, quer falar?
Bem-vinda, querida. Bom dia. Desculpe, eu acabei que eu vou entrar numa banca, eu estava terminando aqui de me organizar, mas vou ficar aqui até 11h30, né? Até onde der, até onde vocês forem. Mas estou chegando, estou acompanhando aí. A semana passada, terça-feira, eu recebi um convidado que foi até lá, um professor, eu acho que talvez vocês conheçam, é o Ingo, ele trabalha do Instituto trabalha com a tecnologia, e o doutorado dele é justamente em cima da IA, ele trouxe assim também umas discussões bem interessantes, mas eu estou aqui para ouvir vocês, que é um desafio e a gente tem que aprender, está aí, não tem volta, a gente tem que aprender a utilizar ela da melhor forma possível, né? Então, eu estou aqui atenta ao que vocês estão discutindo. Valeu, Jane. Então, e aí a fala de Jane, era por aí que eu queria ir também, que eu acho que, assim, para começar, a gente precisa já estar trabalhando com os alunos na sala, né? Então, assim, criar alguns acordos com eles, começar a ler o que a gente já tem aí, eu até compartilhei aqui alguns links aqui do lado, então, o que é que as universidades, né? Eu falei lá no início que a gente já tem algumas diretrizes de algumas universidades, aí a gente citou aqui hoje a da UFB e da UFMG, tem esse livro que eu estou trabalhando com os alunos, que eu coloquei aqui o link também, e, assim, para começar, né, eu acho que a gente, além do que a gente está fazendo, assim, o que a gente pode fazer também, já tendo alguns acordos do que esse grupo, né, que se disponibilizar a criar esse documento, o que é que pode fazer. Então, eu acho que um primeiro passo seria fazer uma análise do que já tem, né, de algumas diretrizes e direcionamentos que as universidades já vêm fazendo. Então, tem outras, eu não pesquisei mais, mas, assim, eu citei essas duas que eu acho que são interessantes. Esse livro também, que dá um embasamento. E a gente se apropriando do que já tem, é tudo muito novo, tudo muito recente, esses documentos aí são de 2024, né? Essas diretrizes, elas são bem novas, 2024, documento de 2025, então a gente pode dar uma lida e criar acordo, eu tenho feito isso nas aulas, inclusive, agora a gente está discutindo também a IA, então começar a fazer acordos com os estudantes sobre alguns direcionamentos dos trabalhos acadêmicos. Passo, Jane, para você. Se quiser complementar a minha fala. Foi engraçado, Mari, que eu fiz uma atividade assim, que era o que é ciência, né? Então, eu disse, olha, nesse momento ninguém vai olhar no celular, ninguém vai pesquisar em nenhuma IA. Eu quero que vocês, o que é ciência? E aí vocês vão, e fui fazendo sorteio, usando já o sorteador da internet online, pelos nomes, e ver o que é ciência. Pode dizer qualquer coisa que vocês imaginam o que é ciência. Foram parados na rua. Pronto. Segundo momento, eu fui, agora vocês vão escolher que IA, vocês podem ir, o GPT, o DeepSeek, o que vocês quiserem, e vão fazer a seguinte pergunta, a mesma pergunta, o que é ciência? Pronto. Agora vamos, qual foi a sua resposta? E eles começaram a notar que tinham respostas diferentes, né? Aí, por que será que essas respostas são diferentes? Então, e aí foi a minha sorte, é óbvio, que foi quando o professor entrou, ele ficou super feliz de dizer assim, poxa, interessante esse jogo, porque essa é a realidade. A depender da IA que você paga, a depender do acúmulo também de, vamos dizer assim, de material que você vai acumulando ao longo do tempo, claro que as respostas não vão ser iguais. Aí começamos a fazer um trabalho que eu achei interessante, que eu acho que é um movimento que eu posso agregar. Primeiro sem a IA, depois com a IA. Para que eles possam, inclusive, olhar, ter alguma coisa que você respondeu que está condizente com o que a IA traz, eu acho que problematizar também o que vem, né? E eu acho que eu vejo de uma forma muito positiva. Inclusive, fiz esse exercício. Pronto, você pesquisou lá, você sozinho respondeu o que é ciência. Agora, pede para a IA melhorar o seu texto. Então, eu fui fazendo esse exercício com eles, eu achei bem interessante, viu? Mas não sei se é o ideal. O professor achou super legal, que está estudando agora, fazendo o doutorado dele. Ele é professor da UFBA, por sinal, lá com Macedo, com Alírio, trabalha lá com eles também. E ele trouxe para mim que era uma estratégia excelente estar problematizando, pedindo para pesquisar e problematizando com o que ele escreveu sem a IA e com a IA, né? Eu fiz isso, eu achei que foi legal e eles participaram.
Maravilha. Acho que a gente pode continuar circulando. Eu vi se tem mais algum colega que queira mencionar, comentar aí, da sua vivência ou da sua não vivência com IA e como isso está chegando, porque chega, mesmo se a gente não fizer uma proposição direta de uso, né, como a Jane que comentou da experiência dela, essa realidade chega, né, às nossas salas, então talvez até isso também seja interessante da gente comentar. A professora Zélia chegou agora, aqui do campus, bem-vinda, professora Zélia. Mas tem a Lenira aqui também, não sei se quer comentar. Acho que era legal a gente circular a palavra para ouvir todo mundo. Então, enquanto aí os colegas vão se movimentando, acho que a gente podia também já pensar, a nossa ideia era exatamente fazer um momento de escuta, né, de compartilhar essas perspectivas, mas como Ivana e Maristela comentaram no começo, nossa ideia também é construir essa articulação de pessoas interessadas na temática em diferentes níveis, para que a gente possa, quem sabe, propor um grupo de trabalho, né, para as instâncias aqui da universidade, as instâncias institucionais. E aí a gente vai precisar desse momento também, de confirmar aqui com vocês se há essa disponibilidade para participar. Antes eu queria comentar o que o próprio Francesco disse aqui, né? Ele já tinha comentado no chat que estava aqui tinha tentado acessar aqui com vídeo e câmera, mas não tinha conseguido, ele estava na iminência de entrar em outra reunião, já entrou inclusive, e ele colocou aqui no chat. Como ele tinha me informado, infelizmente ele ia precisar sair, mas ele disse que ainda que atualmente na Progeac, ele estava aqui participando do encontro de hoje, pelo interesse como curioso e usuário aventureiro das inteligências artificiais. Então ele diz que entende que essa é uma ferramenta, um tema fundamental em vários aspectos, tanto no processo de formação nossa e dos estudantes, e aí deseja para a gente um bom diálogo, né? Então, acho que é legal a gente saber disso também, né? Quer dizer, a gente está tentando pensar uma perspectiva aqui da base para tentar propor alguma coisa para a instituição, mas tem essa ciência também, né? A gente não está fazendo isso à revelia da instituição. Eu conversei com ele antes, enfim, com a pró-reitoria, né? A gente também não sabe exatamente. Acho que é bacana de contar isso para vocês, né? Um dos trampolins para a gente ter esse espaço aqui foi que eu e Ivana participamos, o próprio Francesco também, a gente convidou ele para assistir, de um espaço de debate exatamente entre essas duas universidades que a gente está compartilhando aqui documentos. Então, tinha pesquisadores da UNB, que era quem estavam promovendo, né? Os pesquisadores, o Theo Amiel e a Priscila Gonzalez, da Iniciativa Educação Aberta, e eles organizaram uma mesa com os colegas da UNB, com colegas da UFBA e com colegas lá do norte do Brasil, né? Do Pará. Então, mostrando como há esse movimento já nas instituições brasileiras para pensar esses temas relacionados à governança. E aí, nesse sentido, um documento que eu tenho sugerido, vou compartilhar aqui, rapidão, só para vocês entenderem que eu acho que é fundamental que o nosso grupo de trabalho leve em consideração esses marcadores teóricos mesmo que já foram comentados, mas que esse trabalho de investigação em relação às outras universidades, o que é que elas estão usando, etc., já está acontecendo, já em alguma medida foi desbravado, né? Que é exatamente esse link, é o primeiro link que está no nosso chat, que é esse documento aqui, que é um documento que saiu pela Cátedra de Ensino à Distância, Educação Aberta para o Bem Comum, que é IA e Ensino Público Superior no Brasil. Então, já tem algumas recomendações pensando nessa dimensão, principalmente da governança. Então, acho que pode ser um material assim, estratégico para a gente também utilizar no contexto do que virá a ser o nosso grupo de trabalho, né? Então, é da Cátedra Unesco e dessa equipe aqui. Então, essa Legia, na verdade, é esse coletivo conformado pelas universidades essas que eu mencionei, né? Aqui do Nordeste, a UFBA, a UFMG lá do Sudeste e uma Universidade do Norte, com os professores, salvo engano, do Pará. Então, dizer que esse trabalho que a gente está se propondo é um trabalho, em alguma medida, né, inovador, diferenciado, mas é um trabalho que pode beber de fontes assim, bem, bem interessantes, que já vem construindo esses marcadores. A gente vai dar as tintas da nossa realidade local, né? Então, acho que essa seria a questão. E a professora Leini aqui colocou no chat que a Unesco também publicou diretrizes para uso de IA, que podem ser úteis para a gente poder trabalhar também, usar enquanto marcador nesse grupo de trabalho nosso.
Acho que todo mundo se manifestou. Professora Zélia, você quer comentar? Quer contar um pouquinho do que está... Professora Zélia é professora aqui dos cursos de gestão ambiental, coordenadora do curso de gestão ambiental aqui no nosso campus. Não sei se tem vivenciado esses desafios aí da IA no seu cotidiano de maneira explícita ou provocando os estudantes com alguma ferramenta, algo assim, ou se tem vindo só sendo provocadas pelos usos que eles têm feito. Se quiser compartilhar, não sei se tem condição aí também de abrir o microfone. Aí ela está entrando de novo. Agora. Pronto. Perfeito, a gente está te ouvindo. Eu estou como curiosa mesmo, mas entendo que é uma ferramenta super importante, né, no nosso trabalho, como docente. Estou como curiosa para aprender. Eu acho que se a gente ficar de fora dessa onda, quem vai ser prejudicado somos nós, né? Eu acho que ela pode nos ajudar, sim, com parcimônia, com os cuidados, pode ser uma alavanca, na verdade, para tanta coisa que tem, por exemplo, na academia, falta novas teorias, né? A gente tem que não surgem teorias novas, e quem sabe é uma ferramenta que pode nos ajudar a acelerar os processos, né? É artigo atrás de artigo, outro artigo sendo produzido, e a gente não lê o que os nossos colegas produzem, e nenhuma teoria surge, emerge nas diferentes áreas de teoria nova. Né? Eu acredito que a inteligência artificial possa ajudar. Mas estou aqui para aprender. Perfeito, obrigado pela contribuição. Sei que a Ivana e a Maristela acham. Acho que a gente pode já fazer essa convocação, né? Entre os que já estão aqui. Eu acho que a gente poderia assim, fazer uma espécie de cronograma também das próximas ações, o que a gente pretende, para que a gente saia daqui com alguma organização do que a gente vai fazer daqui para frente. Perfeito. Eu queria propor, inclusive, nesse sentido, em algum momento eu me lembrei disso e agora voltou, que nesse próximo momento, eu acho que até antes da gente conformar de fato o grupo de trabalho, a gente tentar pensar numa ação, Ivana, em que a gente, porque assim, eu acho que tem duas frentes, né? A gente está aqui com pessoas em diferentes níveis de uso e experimentação do IA, o que é muito bacana, e a gente quer que o grupo esteja fortalecido com essas diferentes vivências, mas eu sinto também que se a gente estiver fomentando experiências, pelo menos embrionárias na realidade com os nossos estudantes, etc., a gente se imune tanto de questionamentos quanto de apreensões, né, em relação a isso. Então, assim, eu nunca usei, nunca experimentei com os meus estudantes. Beleza, você é bem-vindo, bem-vinda no nosso grupo, mas seria muito legal se pelo menos você tentasse, porque a partir daí mais questões viriam para sua participação seria um pouco mais qualificada, digamos assim, né? Nesse sentido, fiquei pensando se não valia a pena, Ivana, antes do grupo de trabalho, etc., ou se isso pode influir nas opiniões, enfim, não sei, vou trazer para vocês avaliarem. A gente tem um espaço de experimentação, tipo aquele que você fez na... É isso que eu ia falar. Alguns legal. Professores têm me procurado informalmente, pedindo para eu sugerir atividades para eles implementarem em sala de aula, no estilo da que Jane compartilhou. E aí eu informalmente estou fazendo isso. O que eu estou pensando é se, de repente, não vale a pena sistematizar isso. Sim. E oferecer um espaço de troca. Não precisa ser assim, pode ser um fórum, e os meus bolsistas podem tocar isso, porque faz parte da minha pesquisa esse tipo de intervenção que os professores estão fazendo. Então, eu estou deslocando bolsistas para participarem junto com o professor, para observar e depois a gente pesquisar sobre isso. Então, talvez construir algo nesse sentido, um espaço para que a gente possa, estilo laboratório, para que a gente possa propor atividades que os professores desenvolvam em sala de aula e que a gente possa acompanhar isso. Eu me disponho a fazer isso, se for online, né, ou presencial com os daqui de Teixeira, com os meus bolsistas, porque eu tenho interesse de pesquisa nisso também. Então, montar e começar a montar esse grande fórum de discussão sobre a parte metodológica, didática do uso. E em paralelo, em paralelo. É diferente do letramento. Não é o letramento, é uma outra vertente, mas interessante, importante, e que eu especificamente tenho interesse de pesquisa.
E já estou fazendo com alguns professores aqui. Então, talvez seja um caminho. Eu me proponho a fazer isso. A gente pode criar um ambiente e cada um fica responsável no seu campus. Pode ser, exato, pode ser. Criar um ambiente em comum, e aí... Pode ser, e atender aos professores individualmente, e sentar com esse professor e trabalhar com esse docente para a proposição de atividades em sala de aula, e a gente acompanha isso, e dá suporte. Pode ser, gosto dessa ideia, acho bom. Os demais que acham, a gente está trabalhando aqui. A gente não trouxe nada pronto, tá, gente? Isso é bem legal de dizer. A gente imaginou um desenho básico, mas a gente quis exatamente nessa reunião de trabalho aqui, nesse encontro, fazer propostas. Não sei se tem outros encaminhamentos que vocês imaginam que seriam interessantes. Quer dizer, a gente tem interesse de construir um documento, de ter esse grupo de trabalho pensando em termos documentais institucionais, essa vertente da IA, mas a gente entende que, em paralelo, também é importante construir algum tipo de experimentação que vá sendo observada e que a gente vá podendo ter um espaço de partilha e troca. Então, seriam esses dois lugares. Não sei se vocês acham que contempla, se tem outras possibilidades que consideram. E quem mais quiser, né? Se Jane também quiser, que também se interessa pela área, se quiser também participar e aí ficar junto também. Quem quiser, está aberto. Eu acho que a proposição é essa, né? Na verdade, não é que a gente vai ficar responsável por isso. É que quem está aqui se mobilize junto conosco nos 3 campi, né? Cada um tem essa diversidade aqui, para somar nessa iniciativa, se vocês acharem que vale a pena. Pode falar, professor, fique à vontade. Eu fiquei com a dúvida com relação ao funcionamento dessa outra vertente que funciona meio que como um laboratório. Eu entendi a premissa, mas na prática eu fiquei na dúvida como que funcionaria, se Ivana puder reformular novamente. Reformular não, me explicar, né? Que olha, eu tinha pensado, isso aqui eu estou pensando aqui... Em voz alta. Eu tinha pensado, e a Maristela aprofundou um pouco mais, poderíamos ter um responsável por cada campus. Casualmente, cada um de nós, eu, Daniela e Maristela, estamos em cada um num campus, tá? E a gente abria um espaço para escuta e proposição de atividades de intervenção em sala de aula, tá? Onde a gente vai estar apoiando professores interessados em incorporar a IA na sua prática a desenvolver ações estratégicas didáticas na sala de aula. E a gente vai estar apoiando não só a elaboração dessa ação, mas também a implementação dessa ação. Tá? Eu, por exemplo, tenho 6 bolsistas, que uma já está acompanhando um professor aqui do CSC que desenvolveu uma atividade, ele é professor da História, do curso de História, e aí ele já conversou comigo, ele falou, Ivana, o que você acha dessa atividade? Falei, acho massa. Aí ele falou, estou inseguro de implementar na parte da IA. Eu falei, eu tenho uma bolsista que pode te apoiar estando na sala de aula contigo, te apoiar no aspecto técnico da IA. E aí ela foi ontem, começou ontem, e ela falou que foi super legal. E é uma atividade que vai se desenvolver parte do semestre. E ela vai estar lá, acompanhando esse professor. Então, a ideia é essa. Não necessariamente a gente precisa acompanhar esse professor. Vai depender da necessidade do professor, mas sentar com vocês por campus e falar, olha, o que você acha dessa atividade? Vamos pensar aqui, pensar em como usar a IA de uma forma didática, incorporada ao seu currículo. E essa é a ideia. Eu entendi que seria isso. Não, Daniel? Do jeito que Ivana falou, eu achei que é um compromisso muito grande. Mas o que eu acho que é legal é assim, que a gente está aqui disponível para ser o ponto focal, ponto de contato. Quer dizer, como na lógica do que ela descreveu depois com o exemplo. Quer dizer, o professor pensou uma demanda com IA e, a partir disso, foi até ela como ponto focal para tentar buscar apoio. Então, é isso que eu consigo me dispor aqui no campo. E buscar discussão, por exemplo, esse professor tinha dúvidas sobre como é que ele ia avaliar. Isso a gente ainda está construindo, porque eu também ainda estou tateando nessa parte da avaliação dessa atividade, mas assim, eu já consegui dar um pontapé com ele no pensar uma atividade. Eu acho que isso a gente pode sentar com cada campus, cada um com os professores do seu campus, e pensar junto atividades e apoiar.
nesse desenvolvimento Aqui de no atividade? início do semestre, na minha unidade acadêmica, a gente já teve o encontro de formação no início do ano, na verdade, né? A gente tem aquele momento pedagógico e a gente, inclusive, uma das propostas, uma das experimentações foi relacionada à IA. Então, eu acho que essa é uma outra possibilidade também, que a gente fomente espaços como esse, institucionais, a partir da unidade acadêmica, de um coletivo do campus, enfim, para a discussão desse tema. E no background, a gente estaria à disposição, tipo, tem Caio aqui que está no meu campus, Lilian que entrou agora, tem a professora Zélia também que comentou. Eu fico como esse ponto focal para a gente tentar pensar articulação, seja nos componentes que eu estou oferecendo esse semestre, nos de vocês, e a gente vai trocando essas figurinhas em paralelo, enquanto a gente está nesse outro coletivo, tentando redigir, o que eu acho que é legal é que essas experiências que a gente vai fazer de troca no campus vão dar subsídio, vão dar elemento para a redação do que a gente vai estar escrevendo, entendeu? Então, pode ser que uma experiência que eu tenha, Caio não tenha, ou que ele tenha vivenciado, a gente pode acrescentar e a gente fica nesse lugar de conversa mesmo. E aí, como a Maristela sugeriu, se a gente tiver um ambiente para isso, sei lá, uma página do Moodle ou algum outro espaço, pode ser legal, porque aí a gente também teria um panorama da universidade, né? Mas aí, nesse lugar, talvez fiquemos eu, você e Ivana mesmo, trabalhando coletivamente. E aí, na medida em que fosse intensificando o trabalho com os docentes localmente, eles podem ir ingressando também, se quiserem, enfim. Não sei se fica mais... Eu acho que seria interessante, o quanto mais a gente tiver de apoio institucional para fazer isso, mais interessante fica. Porque eu, pessoalmente, tenho interesse de pesquisa nisso, mas, assim, é limitado também, né? Eu não só faço isso. Claro. Nós todos, né? E assim, você ainda tem os bolsistas, eu não tenho bolsista para esse projeto. Mas é aí que eu falo do apoio institucional, seria em talvez conceder bolsas para que a gente possa incorporar estudantes que possam nos auxiliar nessa frente. Isso é que eu acho que vale a pena. E integrar os discentes nisso também. Claro. Inicialmente, como a gente não tem, seria nessa linha, então. Acho que se todo mundo concordar, é nessa linha que a gente está pensando. Como pontos focais e, em paralelo, portariados, como Ivana sugeriu, né? Bem claramente. Isso é legal. Quem se dispuser aqui, a gente vai tentar propor que esse grupo de trabalho, de fato, seja institucional, assim, tem uma portaria para a gente pensar com carga horária, né, dedicada em relação a isso. Eu acho que, se não tiver mais questões, a gente podia encaminhar para isso, né? Só receber a confirmação, se todo mundo que está aqui gostaria, que foi uma das aprendizados, né, Ivana, daquela mesa que a gente estava participando. Eles falaram muito isso, assim, que o grupo de trabalho não foi um grupo de trabalho da reitoria, com pessoas, que o começo do trabalho foi muito profícuo por isso, porque era de professores... emergente. Perfeito. Que é o que a gente quer seguir como linha aqui. Então, quando a gente está chamando para participar do grupo de trabalho, não pensa assim, mas eu não sou pesquisador, não tenho expertise. Não seria isso, é exatamente o tipo diferente que a gente está achando que é legal. Inclusive, também discutir no laboratório as dificuldades. Sim. Não é só cases de sucesso que a gente quer. Qual foi a dificuldade? Como é que a gente pode trabalhar essa dificuldade para que o professor Caio não seja cancelado? Exato. Hoje é professor Caio, mas amanhã pode ser eu, ou Maristela, ou qualquer um de nós está suscetível a isso. Inclusive, eu não cheguei a comentar, mas assim, no meu colegiado, o Lilian está aqui, a gente pode mencionar isso, a gente tem tido cuidado, já alguns casos chegaram no colegiado, por conta dos estudantes trazendo, sinalizando, olha, o docente tal sinalizou que o meu trabalho tem plágio, mas não apresentou evidências. Porque esse é um aspecto, né? A gente tem a dimensão da percepção, que a gente estava comentando aqui, porque a gente acompanha os estudantes e tal, mas apontar diretamente que aquilo dali é fruto de A, é também se colocar no lugar de que você vai ter que assumir o ônus da prova, né? Como que você prova para o estudante que aquilo que ele apresentou não é de autoria total e completa dele? Então, a gente no colegiado não tem pensado... Não tem como provar. Luana também está aqui, quer dizer, a gente pensou no colegiado uma estratégia no sentido de dizer... evidenciar aspectos que a gente gostaria que ele apresentasse de uma outra maneira, numa aula presencial, numa fala, para ver se... Ele vai ter que mostrar o log de todos os prompts que ele criou e de tudo que ele foi construindo com a IA. Se ele assumir que usou IA, né? Mas muitas vezes o estudante não assume, essa é a questão. E aí você fica naquele lugar, tipo assim, eu sei que não foi você que produziu, porque não se parece com nada que você entregou antes, mas eu não tenho provas, né, de que Exatamente, a gente então, não pode... É muito complicado. Que tem um outro complicador também, que é um movimento que já está tendo de estudantes
questionarem o trabalho dos professores, o quanto é que tem de originalidade no trabalho dos professores, na aula que ele prepara e nas atividades que ele prepara, e na correção de provas e de atividades. Então, dois lados, é verdade. Estamos numa posição muito vulnerável e a gente tem que começar a se proteger e a criar estratégias desse mundo que a gente está vivendo, porque já teve um movimento de estudantes questionando que a correção daquele trabalho não era uma correção original, porque tinha sido feita com o uso de inteligência artificial. Portanto, questionando a própria validade da avaliação docente. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Eu não estou sendo fatalista, não, tá? Isso já é realidade. Então, infelizmente. Então, Lilian levantou a mão e aí depois a gente encaminha para essa parte de pensar os nomes, só confirmar e pronto. Bom dia, gente. Então, cheguei já no finalzinho, mas como esse exemplo que Daniel deu, né, foi uma coisa, inclusive, que apareceu num componente comigo, inclusive, e que Ivana está falando aí, né, também sobre os alunos próprios questionarem, né, a gente. Por isso que eu também tenho interesse, né, porque nós somos estimulados a usar mesmo para otimizar o nosso trabalho. A gente vai usar e a gente não pode simplesmente dizer para o aluno de forma genérica, ele não pode usar IA. Que isso não existe, gente, né? Não tem como a gente simplesmente falar não vai usar IA, mas como a gente pode estimulá-los a usar de forma racional, da mesma forma que a gente também precisa aprender a usar de maneira racional. Então, às vezes, a gente tem ali uma ideia original, a gente sabe o que a gente precisa, basicamente, mas na hora não sai do papel, porque a gente precisa minimamente de um esqueleto. Então, a gente precisa ensinar o aluno a fazer isso e ele entender que aquilo foi dele e ele poder, inclusive, defender aquilo. Então, assim, acho que uma das coisas que a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que eu vou provar agora? Porque, assim, da mesma forma que ele fala para você, professor, a sua correção não foi, sim, mas aí você também tem que provar. Da mesma forma que a gente, se falar para o aluno, também tem que ter provas disso, né? Então, seria a gente, com o tempo, e pensando em como essa relação e esse discurso vai ser de uma forma ética, né? Como é que a gente faz isso de forma ética, de forma respeitosa e acolhedora de ambos os lados? Porque todo mundo vai estar aprendendo junto a fazer isso, né? Então, assim, teve um trabalho, por exemplo, que eu falei assim, como eu não tinha pensado nisso antes, eu não me organizei. A gente estava fazendo, inclusive, um componente de metodologia de pesquisa. E aí, tinha um grupo de alunos que apresentou um trabalho muito rudimentar, mas muito rudimentar. E a gente foi, né, e ele apresentou uma versão, a segunda versão, a terceira versão, muito ruim, mas muito ruim. Quando a gente falou assim, então a gente vai agora, a gente vai fazer aqui uma apresentação na sala, a gente vai tirar todas as dúvidas, receber também avaliações dos próprios colegas. A gente fez ali como se fosse uma avaliação de pares, né, entre pares, dentro de uma oficina dentro da sala. E a gente falou assim, aí agora, a partir dessas avaliações e das sugestões de hoje, a gente vai dar, então, mais uma chance de vocês fazerem as correções e trazerem para a gente uma última versão. Gente, não foi uma semana. Esse grupo apresentou um artigo com tabelas, com gráficos, com milhões de coisas que a gente não conseguiria fazer em um mês, em 2 meses. Em uma semana eles apresentaram e a gente falou, e agora? Como assim? Aí eu falei assim, como é que a gente prova agora que não foram eles que fizeram? Né? Se lá na nota, lá no PEA, eu coloquei que seria aquela versão última que a gente ia dar nota. Aí eu fiquei sem argumento para dizer assim, vai ser o acompanhamento das versões. Sabe? Se eu tivesse feito isso, a gente poderia ter assim, não, vai ser uma média do que vocês apresentaram, a gente vai avaliar esse processo. Como eu não tinha pensado nisso, eu fiquei me sentindo de mãos atadas.
Então, assim, existem algumas maneiras da gente pensar em como a gente fazer esse acompanhamento, mas eu não me preparei, porque eu não estava preparada para aquilo, para receber aquela bomba, né? Então, assim, são essas coisas, né, que a gente vai aprendendo com o dia a dia, com essas experiências dos colegas, e eu acho que esse momento de escuta, de conversa, de troca vai ser muito importante para a gente. Maravilha. São os acordos, né, que Ivana estava provocando no começo, pensar esses acordos. Professor Wanner, e a gente encaminha. Lá é o que aconteceu nas dissertações, nas duas últimas que eu defendi, que usamos inteligência artificial. Existe o princípio de ciência aberta, e a ciência aberta é transparência. Então, não é uma solução que eu vou falar, mas é um princípio. Então, toda vez que se usar inteligência artificial, você tem que mostrar isso e afirmar que usei tal dia, assim, assado, e mostrar. Eu coloquei na dissertação os prompts e a resposta, e a fonte e o dia. Então, eu acho que nesse processo de transição, que a gente ainda está criando esses marcos, né, regulatórios, etc., eu acho que a transparência é o mais importante, inclusive nós. Hoje, por exemplo, eu preparei uma aula que eu tenho um roteiro, tal, eu disse, vou botar aqui para ver o que ele vai construir. E agora estou construindo a aula, os slides. Eu vou falar para meus alunos. Eu usei inteligência artificial para montar essa aula aqui. Tá? Porque eu acho que essa transparência, essa atitude, é uma atitude que tem que permear as nossas relações entre os alunos. É a honestidade, é um contrato de honestidade. Pode ser que daqui a um tempo nós tenhamos que limites disso. Vamos ter, né? Vai ter limites, lógico. Mas eu acho que enquanto estamos nesse processo de transição, a transparência é fundamental. Mostrar que a gente fez tal dia, tal hora, tal, essa é a fonte, e tranquilo. Nós temos, inclusive, uma posição privilegiada, né? Como tínhamos no passado, a gente vai corrigir umas provas, tal, você pode consultar um livro, coisa que o aluno não podia fazer. Nós não sabemos tudo de cor. Então, o professor tem uma posição, digamos assim, singular nesse processo. E eu acho que não tem nenhum problema. Tanto os alunos como a gente tem que dizer, olha, usei inteligência artificial. E isso entrar no cômputo do debate, da reflexão, da avaliação. Transparência, é exatamente isso. Perfeito. Uso ético, isso é ética. Total. Tá certíssimo, é isso mesmo. E estimula, né? Da nossa parte, agindo assim, a gente estimula eles. Como que a gente encaminha, Mari, Ivana? Acho que os nomes estão aqui, a gente tem 9 pessoas, além de mim, comigo 10. Acho que esses 10 podem compor os nomes dos grupos de trabalho, se vocês se a gente poderia encaminhar, Daniel, com próximas ações. Listar, literalmente, próximas ações e estabelecer um certo cronograma para essas ações. Porque, senão, só fica no campo das ideias. Eu acho que a gente tem que ter uma ação mais concreta. Então, vocês acham que uma ação seria essa de chamar localmente essa iniciativa, como você falou, quer dizer, sinalizar que no dia tal, horário tal, eu aqui no campus vou estar disponível para conversar com os colegas que quiserem. Exato. Pode ser uma ação. E essa conversa pode ser online também, claro. Não precisa ser presencial. Sinalizar de que eu, você e Maristela somos pontos focais para consulta e apoio na criação e implementação de atividades usando IA. Pronto. Algo assim, sem muita elaboração, entendeu? É só... Tem que ser! Não, trocar ideia com os professores. Sim. Porque a gente... Uma versão dessa roda de conversa, nesse primeiro momento, local. É isso, né? Um pouquinho mais, é mais focado. É focado na prática pedagógica, tá? Essa roda era para discussão também de questões de governança, de questões de bom uso. A gente está se disponibilizando a ser pontos focais para uma discussão de uso pedagógico da IA. Pronto. Essa é uma coisa, tá? Outra coisa é criação de um GT para construção dos parâmetros de uso. Protocolo, parâmetro, pode-se dar o nome que quiser, tá? E eu já deixaria agendado uma próxima reunião do GT para discussão do protocolo. Pronto. Aí, então, eu pergunto, quem das pessoas que estão disponíveis, que estão aqui conosco hoje, eu estou entendendo que todo mundo seria elegível, né, digamos assim, mas queria perguntar se dos colegas que estão aqui, né, dos outros que estão aqui,
para a inclusão nesse GT, né? Todo mundo posso colocar já de imediato e a gente pensa aqui já nessa data coletivamente, porque essa seria uma reunião mais operacional, né? Vamos trabalhar com o GT dessa maneira, a partir dessas ênfases, com esse objetivo, que não foi o que nós fizemos aqui hoje. Aqui é só para construir os protocolos. Exato. Esse GT é para construção de protocolo de uso. Bem objetivo, ele tem um escopo. Tá? Se ninguém disser não, eu vou colocar o nome de todo mundo. Estou entendendo que está todo mundo disponível. Se vocês aceitarem o label, eu me prontifico. Não só aceitamos, como é fundamental ter todos os graus de letramento. A gente precisa de todos os graus para exatamente elencar as dificuldades desse uso. E isso aparecer nesse protocolo, porque senão vai ser um protocolo. E, na verdade, Joana, comparado comigo e Luana, Caio é expert. Vânia estava falando de ser institucional, no sentido de a gente ter portaria, esses aspectos, é isso, Vânia? Alguma coisa nesse sentido, O escopo desse grupo... Se tem um grupo de pesquisa, pode ser um vínculo institucional. Exato, é se debruçar sobre os protocolos de uso da IA. Isso inclui não só o uso pedagógico, tá? Sim, do governança, em geral. Tudo. A gente vai, e aí a gente depois discute a metodologia de trabalho. Outras universidades já criaram esse documento, então a gente não precisa partir do zero, tá? Então, as professoras Luana e Lilian comentaram no chat que nesse momento elas ainda não se sentem confortáveis para participar. Mas é super compreensível e entendendo que, ainda que a gente tenha a dimensão da institucionalidade que Vanessa chama a atenção, que a gente também estava querendo desde o princípio, a gente vai estar nessa esfera anterior, né? Quer dizer, a ideia é provocar a pró-reitoria ou quem for dos órgãos superiores. Interessante isso também, porque em outras universidades não foi uma pró-reitoria, foi o gabinete da própria reitoria que trabalhou nesse sentido. Então, aqui localmente a gente vai ter que entender que lugar da instituição vai tomar isso. Mas a gente pode tentar pensar uma portaria saindo por alguma das nossas unidades acadêmicas, enfim. Não, eu acho que tem que ser uma portaria de lá de cima. Pronto. Essa estratégia mesmo. Pronto, essa estratégia a gente tem que definir. Mas eu acho que essa provocação de Wanderer é o que a gente estava pensando mesmo. Precisa estar, não vai ser uma coisa da gente fazendo por conta própria só, não. Não, porque senão, voluntarismo, assim, é o que mais tem na UFSB. Assim, a instituição tem que se responsabilizar também, e essa é a forma dela se responsabilizar. Perfeito. Está junto, ela tem que estar junto. Isso não é uma decisão de um corpo de professores, é uma decisão institucional. A gente vai estar construindo, por exemplo, a UFSB, não é do IAC do CPF ou do IAC do CJA, não é isso. Pronto. Então, eu vou ler o nome aqui. Considerando só essas manifestações encontraram, então o grupo de trabalho estaria composto por Antônio Cardoso, professor Caio Rudá, Ivana, professora Jane Mary, Leni Silva, Maristela, Vanner e eu. É isso? Fechado, então, queridos. Quando que vocês... A Luana pediu para falar, mas queria só perguntar o que Ivana falou, nossa próxima reunião. Quando que podia ser a primeira reunião desse GT, especificamente, né? Aí queria ouvir propostas de vocês. Propõe o mais breve possível. Com o tempo de leitura dos documentos que a gente compartilhou, eu acho que... Essa seria uma ação também, né? A leitura dos documentos. Exato. Porque eles vão balizar. E, gente, esse GT, assim, é bem objetivo, tá? Não é para a gente ficar divagando, é um escopo... Não, é porque, assim, eu estou em trocentos mil GTs e eu estou, assim, disponível, mas uma coisa objetiva, é isso, vamos fazer isso e vamos construir esse documento, porque me interessa ter esse documento. Eu proponho, acho que 15 dias dá tempo de todo mundo ler esses documentos. Hoje é dia 4, que tal dia 20... Hoje é que dia da semana? Hoje é quarta. Quinta? Quinta, né? Quinta. Quinta-feira, às vezes, eu tenho reunião de colegiado. Eu também. Pois é, terça-feira, que tal, dia 23?
23 de setembro? De setembro. Bom. Acho que daria Tá bom. tempo de todo mundo. Nesse horário, pode ser? 10 da manhã? Eu não poderei, mas não tem problema, porque Sim. eu vou viajar, vou participar de um evento na UNEB na semana de 21 a 23, por aí. Pronto. Eu preferi, se for no dia 23, eu prefiro que seja às 9. Tá bom. Eu tenho outro compromisso às 11, então Tá bom. a gente fica ali no nosso meio. Tá? Eu não estarei presente, viu, Ivana e Daniel? Tá bom. Entendido. Nessa semana do dia 23, Mari, tem algum dia da semana que seja melhor para você? Então, eu vou viajar para um evento na UNEB. Tá, então... Essa semana, de 21 a 25. Eu vou participar de uma mesa. Então a gente mantém esse primeiro, mas você já está com a gente. Jane... Só lembrando que eu vou precisar sair, que eu vou entrar numa banca agora. Ótimo. Marcaram 11h30. Eu pensei até que era lá no norte, depois que eu me lembrei que era no Cariri, né? Lá na Universidade Federal do Cariri. Mas eu coloco, preciso aprender, porque esse é o meu propósito, discutir para ver como é que a gente pode usar a IA. Eu tenho visto, inclusive, acompanho alguns componentes com tom, e a gente vê que mesmo pesquisando na IA, eles trazem, por exemplo, eles acabam se apropriando na hora que eles vão apresentar esses trabalhos quando eles fazem, né? Então, isso tem sido muito importante. E agora, no componente que eu estou ministrando, eu tenho feito já esse movimento. Você sem a IA, você com a IA e comparando você com a IA. Como melhorar o seu texto para se aproximar? Então, eu acho que eu tenho muito a aprender e eu me coloco também aí à disposição para também até dezembro eu estou com um tempo bastante curto, mas eu não quero me afastar e eu fico aqui com Mari, com Tom, com Vânia, para a gente pensar junto. Não tem como correr, e acho até importante, a gente não tem que correr da tecnologia, não, tem que compreender para usar. Mas vou precisar sair mesmo, porque eu vou entrar numa banca aqui. É isso, Jane. Eu não quis ficar de fora, né? Eu tinha falado com Daniel e Ivana que eu estou super cheia esse semestre, mas eu não queria ficar de fora dessa discussão. Eu vou continuar aí no que for possível, porque o tempo está bastante curto. Todos nós. Gente, todos nós. E eu acho, por isso que eu estou falando, esse GT tem um escopo muito claro, muito definido, e as reuniões podem, inclusive, ter sempre teto, 1h30 no máximo, tá? Porque senão a gente... E assim, bem com pauta, bem objetiva, vamos discutir, vamos começar a implementar, vamos começar a escrever, e, de fato, ter uma metodologia de trabalho... Desculpem se eu Quando é que ficou a próxima reunião? Dia 23, 9 da manhã. Pronto. Aí a pauta é a gente já começar a fazer a estrutura do documento. E o compromisso até lá é ter dado olhada nos 3 documentos que estão nesse drive, que eu já coloquei aí o link. Tá no chat o link. Exatamente. Eu juntei os documentos que a gente trouxe até aqui, né? Tava comentando, então fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil da gente... Veja se você já tem acesso, conseguem ter acesso aí com tranquilidade. Seria interessante, Daniel, a gente já portariar isso. Então, falar com, não sei, com o Francesco, que estava aqui, para ver se essa portaria pode sair pela Progeac e portariar esse GT para a escrita dos protocolos de uso de IA pela UFSB. Pronto. Fechado. Você faz esse contato com o Francesco, então? Ou eu faço? Como é que faz? Eu preferiria que você fizesse, porque você já está contactando ele para... Sim. Foi ele que fez o contato com a gente. Na verdade, foi ele? Ele está no grupo, ele é egresso do CPF, né? Então ele está no nosso grupo de docentes. E aí, quando eu compartilhei lá no grupo de docentes, ele mandou inbox para mim, falando, olha, tal. Tá certo, tá certo. É assim que rolou o dia. Mas ele já contactou você, então você já fica como ponto focal com o Francisco, pronto. Então, beleza, gente, é isso. Acho que foi ótimo. Essas trocas são tão ricas, são tão legais. Pena que a gente tem tão pouco disso na UFSB, sabia? Porque a gente aprende tanto ouvindo os colegas. Eu sinto muita falta disso, sinto mesmo. Mas que bom que a gente deu a mão aqui e está fazendo acontecer essa vez. Muito bom, muito bom. Super obrigado, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Mário. Beijo. Beijo.